O Natal, pois é, essa época do ano que para muitas pessoas é uma das melhores, se não a melhor época do ano, pelo menos para mim é. E, bom, também é uma época de algumas reflexões bastante curiosas que eu sempre tenho, principalmente com o passar dos anos, você vai obtendo essa percepção, né, que o tempo vai passando e ciclos vão começando a se fechar em nossas famílias com o tempo. Mas, primeiramente, eu vou pedir para vocês, deixem o like de vocês, se inscrevam aí no canal, deixem um comentário, isso é muito importante para que o algoritmo reconheça que meu vídeo possa ser entregue para mais pessoas. Pois bem, é Natal, né? Um fim de ciclos, quando você começa a perceber que algumas pessoas vão envelhecendo e a vontade de fazer comemorações, de estar ali, vai diminuindo. E com isso, se você tem uma boa noção de reflexão da vida, você percebe que existem certas pessoas da família que sustentam certos costumes, né, como o Natal e outras comemorações, por assim dizer. Isso daí é basicamente assim, nossos avós. Eu vejo que os parentes que mais sustentam os velhos costumes de reunir todo mundo, de fazer festa, de comemorar e tudo mais, é os nossos avós, né? Então, eu acho que a mensagem principal para esse Natal é tente aproveitar ao máximo possível, principalmente os avós. Óbvio que se você teve bons familiares, bons parentes, aproveite o máximo possível. Eu tenho um apego grande pelos meus avós, porque são pessoas incríveis que têm um grande impacto na minha vida, então eu tenho esse apreço muito grande. E, bom, eu vejo assim que hoje a maioria das comemorações, na realidade a maioria das coisas relacionadas à família hoje em dia ainda se mantém muito em pé em muitos grupos e núcleos familiares pelos avós, né? Porque se for depender da geração dos nossos pais em geral, muitas comemorações ficam para lá. Não estou, assim, não é minha intenção generalizar, mas isso é uma percepção bastante observável, né? Que está morrendo muito dos costumes, muitas coisas estão ficando para trás. É, e isso é uma coisa meio triste parando para pensar, né? Você olha e vê que as comemorações antes, todo mundo reunido. Bom, com o tempo vai diminuindo, você percebe que os avós vão envelhecendo, eles vão perdendo muito da energia que outrora eles tinham. E isso daí é uma questão. Nossa, minha voz está falhando já cedo, tô bem aqui. Pois é, isso vai passando a impressão, ok, que, bom, as coisas vão mudar de um jeito bastante complicado quando o tempo for passando, e quanto mais o tempo vai passando, você vai percebendo isso, porque, bom, chega uma certa idade que você percebe que as pessoas perdem muita da energia, muita da vontade de fazer as coisas. Problemas de saúde vão acometendo as pessoas com maior intensidade. Então, você começa a perceber ali, ok, eu sinto um ciclo começando a se fechar. E esse ciclo muitas vezes é sustentado pelos nossos parentes mais velhos, geralmente os avós. Então, é uma reflexão bastante curiosa. Eu tenho muito isso, de ficar pensando nisso, né? Que muito de quem sustenta essas comemorações, estas aproximações entre os familiares, é muitas vezes os avós. E é bem interessante parar para pensar nisso, né? Que eles estão envelhecendo, nós também estamos, naturalmente, mas eles estão no fim do ciclo. Eles sabem, eles percebem, eles sentem e, bom, eles passam por muitas coisas que torna tudo difícil. E se você não tem uma família unida, uma família que vai se importar de reunir todo mundo, ou sua família não é grande, que é o meu caso aqui, que a família é pequena de certa forma,
É, as coisas vão ficando muito mais perceptíveis, fim de ciclos, e tentar aproveitar ao máximo, tentar estar ali o mais frequentemente possível perto, sabe? Tentar utilizar uma boa parcela do tempo que você estiver ali para passar genuinamente próximo, conversando, ouvindo história, sabe? Se você tem essa proximidade. E, bom, esse é um vídeo apenas para dizer que temos que aproveitar enquanto os ciclos não se fecham, porque é uma mensagem, acho que importante para um Natal que vem ficando cada vez menos animado, por assim dizer, por conta do tempo e do envelhecimento e da mudança de como as famílias vêm funcionando hoje em dia, né? Então, é basicamente isso. Vídeo curto, falando uma coisa meio curta, só para passar um Feliz Natal para todo mundo que for assistir o vídeo até agora. Deem um like aí no vídeo, se inscrevam, compartilhem e assistam os vídeos recomendados. E tchau, tchau.